A gente recebe aqui no estúdio o doutor Fábio Costa, que é advogado da mãe da menina Larissa Manoela. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom dia, Celso. O que acontece agora com ele? Ele já passou por audiência de custódia, ele segue preso, qual é a situação nesse momento? Ontem, quando ele chega na delegacia, ele chega para confessar o crime. Então, nesse momento, a polícia não podia manter ele na delegacia preso, porque efetivamente nós não tínhamos ainda um mandado de prisão. E aí o delegado faz a representação, faz o pedido dessa prisão, e esse pedido, essa autorização só chega bem à noite. Agora ele está preso temporariamente por 30 dias. Tá, ele fica 30 dias preso agora. 30 dias. Ao final desses 30 dias, o delegado pode pedir mais 30 ou pode pedir para que essa prisão não seja mais temporária e passe a ser preventiva. Os próximos passos agora, ele passa por uma audiência de custódia nas próximas horas. O correto seria ele ficar na delegacia de Barueri, mas por uma questão de segurança. Ontem nós tivemos um clima muito tenso, os populares, as pessoas hostilizando não só a mãe, mas também o Diego, que tinha acabado de confessar o crime. Então, naquele momento, ele foi levado para poder fazer o exame de corpo de delito, que é obrigatório esse exame, e aí, posteriormente, ele nem retorna para a delegacia. Ele é levado para um lugar que nós não temos a informação por uma questão de segurança. Agora, ele segue preso preventivamente, a polícia não tem uma outra linha de investigação para poder apurar a participação de uma outra pessoa. Desde o início, a polícia trabalha somente com a hipótese dele ter sido o autor. Doutor Fábio, essa ia ser justamente a minha pergunta. A polícia nunca teve dúvida da autoria, tanto que tinha pedido a prisão outras vezes, né? Exatamente. Desde o primeiro momento, ele foi o principal e o único suspeito, por uma série de informações. Primeiro, ele esteve na casa um dia anterior, no dia 11. Ele sai de lá brigado com a mãe. Ele sabia da rotina da mãe, ele sabia que a mãe sairia na quinta-feira, no dia 12, para trabalhar por volta das 6h30. Ele levou, há cerca de um mês antes do crime, uma faca para a casa da família. Uma faca que ele deixou lá para poder cortar carnes, uma faca específica que estava em cima de um armário, numa altura de aproximadamente 2,40 m. E essa faca, quando a polícia chega no local, eles tiveram a informação dessa faca e essa faca ela não foi encontrada. Então, e aí nós temos as imagens dele chegando no trabalho por volta de 8h30 e uma outra imagem às 13 horas. E ele não consegue justificar o que fez nesse período. Então, essa série de informações, esses indícios, levou a polícia a fazer o pedido, a representação pela prisão dele, que foi negada essa prisão num primeiro momento, mas aí com o carro levado para a delegacia, para fazer a perícia, a polícia encontra o cadarço do tênis dele que tinha manchas de sangue, e aí isso tudo é apresentado para ele no momento em que ele está na delegacia. E nesse momento aí ele resolve confessar. Essa ia ser a minha última pergunta, doutor Fábio, justamente isso. Vamos lá. Ele negou. Em determinado momento ele confessou, porque não tinha mais como negar. A polícia tinha todas as provas para dizer, foi você? Exatamente. Quando a polícia, num primeiro momento, ele nega porque a polícia ainda não tinha as roupas que ele havia utilizado, a polícia não tinha uma imagem ele chegando na casa. Então, ontem foi apresentado isso para ele, e aí numa justificativa assim, cara, terrível. Absurda, ele acaba confessando o crime, e aí ele dá, inclusive, a motivação, né, que ele alega para a polícia que supostamente teria sido traído pela mãe numa viagem que ele fez para o litoral. Ele volta na casa da família no dia 12, no dia dos namorados, por volta das 7 horas da manhã, para poder questionar a menina sobre essa traição. E a Larissa confirma, segundo ele, essa é uma versão que só nós ficaremos com essa, ele é ofendido por ela e nesse momento ele tira a vida dela. Como se isso fosse justificativa para qualquer coisa, né, doutor Fábio? Exatamente. Doutor Fábio, advogado da mãe da menina Larissa Manoela, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, doutor.